Elas e Tal no ar. Eu fico tão feliz, eu tava falando que eu sempre fico feliz quando a gente se encontra aqui de novo, é sempre um momento muito especial. Agora a gente tá com as mulheres do ISD, eu sou Summer Higg e o Elas e Tal tá começando mais uma vez. Hoje eu tô muito feliz porque a gente vai receber a Yáscara. Vou ler, né, gente? A Yáscara Oliveira, ela é estilista e traz uma abordagem super inovadora para roupa. Eu, particularmente, assim, sou fã número 1, vocês vão entender por quê. Além dela ser uma pessoa super querida, super disponível, ela tem um trabalho que ela reaproveita sacos de cimento para fazer roupas e agora acessórios. Seja muito bem-vinda ao Elas e Tal. Obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Estou super feliz de estar aqui. Que bom, porque conciliar a agenda, né, gente, assim, é super difícil. E foi um mês, assim, né? Corrido. Incrível, né, para você. Mas vamos começar assim, primeiro, gente, roupas de saco de cimento, roupas e bolsas. É disso que a gente tá falando, essa que já é minha. É disso que a gente tá falando. E a Yáscara, me conta de onde que saiu. Olha só, do que é feito, de onde... Gente, é muito maravilhoso, é muito. Vocês vão ver a roupa, assim, não tem explicação a beleza que é e todo o pioneirismo, né, do seu trabalho. Então, conta para os nossos ouvintes como que isso tudo começou. Bom, eu sempre quis trabalhar com moda desde criança, né, sempre foi um desejo meu e passei na UFMG, em design de moda. Então, quando eu comecei lá atrás, a gente pensava... Eu venho de uma família que a gente estava até conversando sobre isso mais cedo. Sempre foi muito responsável quando a gente pensa em meio ambiente, assim. Em pequenas coisas, corriqueiras do dia a dia ali. Então, eu cresci, né, com essa visão de que a gente precisa preservar o meio ambiente. A gente precisa respeitá-lo. Essa consciência ambiental, né? Sim. Assim, Então, quando eu estudei moda, né, passei no UFMG, lá eu comecei como pesquisadora de moda e sustentabilidade. Eu entrei na faculdade em 2010. Quando a gente pensa em 2010, já se falava de moda sustentável? Já, né? Claro que já se falava. Mas era muito assim, quando a gente pensava em... Tava começando, né? Assim, já se falava, mas algo muito... ou era muito básico e não gerava o desejo nas pessoas de adquirir aqueles produtos, porque moda é desejo, né? Sim. Moda é beleza. E de outra forma, era que quando a gente pensava em reutilizar, reciclagem... Devia estar começando a falar de garrafa PET, que hoje já está num lugar questionável também. Né? E assim, uma questão de, eu vou fazer uma embalagem, vou fazer um vestido de embalagem, de embalagens de alimento, enfim, né? A Stella McCartney até fez um vestido que ela usou embalagem, vários tipos de embalagem. Ou era uma bolsa que a gente usava latinha ali com crochê, vestido de jornal. Isso é legal, isso a pessoa olha e acha interessante, mas eu pensava assim, gente, a gente precisa ir além disso, porque a gente tem que pensar em algo que gere desejo, que as pessoas fiquem surpresas. Quando elas olhem pro material, elas não reconheçam ele, né? Tem que ser uma roupa que dá pra você ir pro Oscar. A pessoa pensa pequena, né? Que dá pra ir pro Oscar. Não, mas você sabe que quando eu já usei, tive o privilégio, eu acho. Vou te mandar já de uma foto de quando eu usei uma peça dela. Eu fui dar uma palestra e a pauta era ISD, mas não era pra moda. Era pra empresários, inclusive de alto luxo. E eu falei com a pessoa que me convidou, eu falei, eu vou com uma saia de saco de cimento. Ela falou, pelo amor de Deus, Samara, não começa, sabe, assim, veio. Eu falei, deixa comigo, que eu não vou te decepcionar. E aí uma pessoa falou, você tá parecendo que você vai para um Oscar, né? Porque é isso a sua roupa, né? E a ideia era justamente essa, porque quando você fala assim, de saco de cimento, a ideia era que a pessoa não reconhecia esse material e ela ficasse surpresa. Porque a moda, é aquilo que eu te falei, é desejo, é beleza. E trazer isso com a sustentabilidade, ela precisa estar alinhado de uma forma que gere desejo na pessoa, que a pessoa pense assim, nossa, eu quero esse produto. Né? Então a ideia inicialmente nem era fazer para venda, assim, e um dos maiores desafios foi esse, né? Tornar essa peça que acaba sendo quase uma obra de arte, né? Que é papel, enfim, para ser usado e ter durabilidade. Então... Foi pesquisa. Foi pesquisa, né? Muitos anos de pesquisa, enfim. E ainda pesquiso, né? Nasci pra ser pesquisadora, adoro estudar. Então, lá atrás eu pensava, falei, gente, a ideia era chamar a atenção das pessoas para as causas ambientais e mostrar, olha, é possível a gente sair da caixinha e criar algo que seja novo, que as pessoas, que gere realmente esse encantamento na pessoa, e quando ela olha, ela fala, meu Deus, não dá pra acreditar, né? A ideia era essa, assim, e claro que naquela época eu nem pensava, né, no que viria, mas
a ideia inicial foi essa. Como eu estudei na UFMG, a moda está dentro da Escola de Belas Artes. Então, a gente tinha uma interdisciplinaridade muito grande. Legal. Com a Belas Artes. Então, assim, a gente tinha uma carga horária, as pessoas achavam altíssima. Eu excedi essa carga horária das artes visuais. E numa disciplina eu aprendi a trabalhar com papel. E eu falei, olha, eu acho que é por aí. É por aí. E escolhi o saco de cimento porque é algo que é descartado, né, em grande escala. Como o papel ele é misturado com o cimento, porque eles não têm esse cuidado em obra, então ele dificulta a decomposição do papel. E é um papel que ele é mais resistente. Então, fui nas obras, conversei lá com o mestre de obra e falei, olha, eu tenho um projeto e eu queria que você juntasse saco de cimento pra mim, porque aí eu precisava dessa ajuda. Imagina, ficar pegando saco de cimento, não tinha como. Eu precisava realmente de um volume maior. Gasta muito? Olha, eu já pensando no consumo, hein, gente, do saco de cimento. Você fala pra fazer uma peça? Não, pra fazer como que é a relação, assim, de um saco de cimento, você produz quantos metros de tecido? Como que é a sua medida? Na verdade, assim, quando eu produzi, geralmente eu não produzo um saco de cimento, eu produzo em grande escala. Então, a última vez eu produzi 500 sacos de cimento. Então, assim, tem anos que eu não faço. Eu ainda tenho ela, que é o que eu te falei, que a gente mostrava, ela processada. Então, por exemplo, esse aqui é a fibra do saco de cimento mesmo. Fibra do saco de cimento, gente, olha porque ele passa por um processo de reciclagem. Então, ele vai ficar de molho, vai ser batido no liquidificador e ele vira fibra. Então, vai ser clareado, né? Pra depois ser tingido. Só pra vocês entenderem. É porque ela tá seca, né? Quando ela tá molhada, é uma pasta. Uma pasta ali. E essa aqui é? A fibra de bananeira. Que veio depois. Inicialmente, eu comecei só com saco de cimento. E aí, eu entendi que a ideia era fazer pra exposição, chamar a atenção das pessoas para as causas ambientais. E era um projeto experimental. Porque, na verdade, eu não sabia se ia dar certo. Né? Então, eu tinha que apresentar. Esse projeto virou meu TCC. Claro. E era uma coleção experimental. Então, eu tinha que apresentar 4 looks. Eu fiz looks totalmente diferentes e fiz a coleção inteira. Eu falei, ó, de 10, 4 vão sair. Eu apresentei os 10. Ai, que legal. Só que, claro, que é papel. Então, ele não tem elasticidade. Então, algumas peças eu precisei repensar. Não pode ser justo. Você usou a saia. Então, ele traz um conforto? Traz. Mas ele precisa ser... Ele tem que ter um caimento, ele precisa ter... Não dá pra ser nada justo demais, porque senão o papel ele vai rasgar, porque ele não tem essa elasticidade. Então, as peças, elas são mais amplas. E mesmo quando é, por exemplo, o vestido, que o corpinho ele vai ser mais justo, ele tem que ter uma certa folga ali pra ter um conforto, né? Sim. Então, e a partir dessas peças, eu fui entendendo que... blazer ou peça de manga comprida não funciona. Por quê? Porque a gente precisa ter a mobilidade. Então, ele vai funcionar se for em pontos específicos. E a partir disso, eu fui entendendo o que funcionava ou não, né? Porque era uma coleção experimental. Então, é um processo de pesquisa. Eu fui pesquisando e aí, inicialmente, ele não tinha resistência para ser usado. Porque a ideia era para exposição. E eu comecei a pesquisar e quando eu apresentei, né? Fui fazer foto e o pessoal, nossa, você vende? Eu falei, não vendo. E aí eu comecei a perceber que ano sim. isso? Isso foi em 2013, quando eu apresentei meu TCC. Em 2013 foi quando a primeira vez que eu apresentei algo de papel e eu vim pra rua pra fazer foto. E aí eu comecei a pesquisar formas de tornar esse papel mais resistente, enfim, dar uma resistência à água. Então ele não é impermeável, você não pode imergir ele em água, mas ele tem uma resistência. Se estiver num lugar e cair uma bebida, ele não vai desmanchar. Né? Então, por exemplo, não dá pra tomar chuva. Não dá pra tomar chuva. Ainda não. Um dia chegarei lá. Ainda não. Não, tô pensando assim, né? Sai correndo, ai meu Deus, choveu. Já tá rindo aqui, mas assim, né? Tô querendo entender. Sim, ele tem uma resistência. E a parte do desenvolvimento do seu produto, né? Da inovação, da pesquisa, que você falou que continua. E ele, eu acho que é um trabalho pra vida, né? Exatamente. Assim. Então, por que eu introduzi a fibra de bananeira? Porque se a gente pega, por exemplo, a fibra de bananeira aqui, você vai ver que ela é mais longa. Ela é longa. Então, ela torna o papel mais resistente. Por isso que eu introduzo ela junto com o saco de cimento, para dar mais resistência. Então, foram assim, à medida que eu ia aparecendo alguns problemas, eu ia pensando, como é que eu vou solucionar isso? Então, sempre com abordagem de produto sustentável. Sim, a ideia é sempre pensar... a gente que é da moda, você sabe que é complicado você pensar numa cadeia 100% sustentável. A gente sempre vai bater de frente com alguma coisa que você precisa, às vezes, pensar. Peraí, o que é melhor eu fazer? O que vai ser... vai ter o menor impacto ambiental. Então, a ideia é sempre essa. O que eu posso fazer para gerar o menor impacto possível, né? A ideia seria que fosse 0, mas quando a gente tem a interferência do homem, é muito complicado. Porque acaba que você, em algum momento, você vai precisar extrair
coisas do meio ambiente ali. Sim. Então, assim, vai gerar um resíduo. Então, a ideia é tentar sempre minimizar. E a gente tem que ter consciência, assim, também que a gente vai fazer o melhor possível, né? Sim. O 100%. Quando a gente fala do ESG, mas eu vou ter que falar de sustentabilidade, vou ter que falar de ambiental, social. O que você dá conta de fazer? Porque essa sustentabilidade, ela tem que fazer o seu produto ser viável economicamente também. Sim. Então, eu acho que essa provocação, né, que você sempre recebe, assim, para colocar o seu produto no mercado, vamos falar assim, você tem que tentar fazer um trade-off. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O que é mais difícil, assim? Por exemplo, usar PU em uma das peças, né, e ela poder ter um alcance maior, ou PU, alguma outra coisa igual nessa linha do que você está falando, ou chegar num design o que pesa mais, assim? Me conta alguma situação nesse sentido. A gente estava até conversando a questão, por exemplo, da bolsa, né? Quando eu fui fazer a bolsa, e aí eu, obviamente, eu procurei uma pessoa que entendia de bolsa, porque eu entendo, eu sei a parte estética, eu sei a parte de criação, eu não tenho a parte técnica de bolsa. E aí eu falei, eu levei a peça, eu levei a renda, até levei ela com tour inicialmente, e ele falou, a gente pode usar um PU, né? Eu falei, posso pensar? Legal. Né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, não, mas eu não quero usar PU. Eu tenho que pensar em outra solução. E eu já usava a bananeira, porque você pode fazer folha de bananeira. Folha mesmo de papel com a bananeira. Eu já tinha usado pra fazer encadernação. Então, eu falei, dá certo, dá pra fazer, porque eu já fiz encadernação e a ideia, né, da curva, então, é muito parecida. Então, eu acho que é essa questão, pensar o que eu posso fazer, sabe? Claro que você tem que ter um repertório, né? Porque muita coisa que eu estudei muito. Sim. Né? Porque além de ser estilista, eu trabalho com consultoria de imagem, com styling, com figurino. Então, assim, eu estudei ao longo desses mais de 10 anos aí, eu fui estudando. Eu sou a louca que tá sempre estudando, sempre buscando novo conhecimento, entender um pouco da parte teórica mesmo, para que faça sentido, assim. Sim. Então, eu acho que é isso. É quando você tá pensando ali, o que eu vou fazer? Peraí, o que eu vou pensar para gerar o menor impacto ambiental? Porque eu não trabalho só com peça de papel, eu trabalho com noiva e festa sob medida. Então, por exemplo, eu vou pensar o quê? A noiva festa é um pouco mais complicado, né? A gente não consegue trabalhar tanto com tecidos que seriam considerados sustentáveis. Sim. E o que eu posso fazer? Então, eu posso pensar na hora de cortar minha modelagem, estudar como é que eu vou cortar minha modelagem para ter o mínimo de resíduo possível. O que sobra, que é pequeno, eu dou para uma pessoa fazer artesanato. Os pedaços um pouco maiores... como isso aqui também, né? Sim. Que já veio os pedaços maiores eu dou para um ateliê que trabalha com chinelinho de quarto e vende na feira. Sei. E esses pedaços maiores, porque quando a gente trabalha com peça sob medida, eu não consigo comprar exatamente a quantidade de tecido. Eu preciso comprar um pouco a mais. Por quê? Às vezes eu vou comprar de novo e não vai estar exatamente a mesma cor. Então eu tenho que já comprar com uma sobra. Com uma sobra. Exato. Pensando já que se der alguma coisa errada, eu tenho uma quantidade ali. E às vezes sobra pedaços grandes de tecido. Então, quando eu resolvi fazer a bolsa, uma coisa que eu pensei foi, bom, aqueles tecidos que eu tenho guardado ali vão servir para fazer o saquinho da bolsa. Legal. Então, a ideia eu acho que é sempre essa, você pensar no que eu posso minimizar. E às vezes é realmente complicado. Hoje em dia, né? Mais de 10 anos depois, é muito mais fácil pra gente pensar em fornecedores, em empresas que trabalham, que têm essa pegada sustentável. Mas lá atrás era super difícil. Então, à medida que as coisas vão evoluindo, vai ficando mais fácil. Você vai conseguindo trocar algum produto ou outro. Mas é realmente muito complicado. Então, eu acho que a questão é essa. O que eu vou causar menor impacto? Então, realmente colocar na balança e pesar. É melhor, às vezes, tempo, né? eu pegar um tecido que é de uma empresa local ou mandar trazer de outro país. Entendi. Sabe? Então, é isso. Aí, tentando colocar na balança e falando, olha, eu vou fazer o melhor que eu posso, né? Como você falou, dentro daquilo que eu acredito. Sim. E aí, pega essa blusa, gente. Eu vou mostrar agora, porque vocês não estão entendendo como que a bolsa a gente já ficou encantada. Essa aqui é uma blusa. É uma blusa. Me conta então, a gente tá associando, olha, tem uma transparência, tem a questão da renda, né? Vem com uma blusinha embaixo, Sim. né? E tem essa questão da estética, porque é lindo, assim. Eu já consigo imaginar várias produções aqui. Inclusive né? noiva, eu trabalho muito com noiva, né? Noiva. E aí, agora, teve esse desafio, né, da gente chegar no tecido. E aí, agora a gente vai falar da questão estética, né, da modelagem. Como é que é chegar efetivamente no produto? Assim, pensar na particularidade do produto, né? Do material que eu uso, que é o papel. Então, eu sempre tenho que pensar que, pra mim, a moda tá muito ligada à beleza, à estética. Eu acho que a moda, ela veio pra
encantar, para trazer esse desejo, né? De uma forma consciente, mas sim, trazer desejo, esse encantamento. Esse encantamento e passar, tipo assim, como é que chama? Sua imagem, né? Tem toda essa que trabalha com essa questão da consultoria também, né? Você tá comunicando alguma coisa ali, né? Uma pessoa que vai usar essa peça, seja noiva. Eu já falei que o dia que eu for renovar meus votos, você vai fazer o vestido, né? Mas você quer passar, você quer comunicar. Né? Hoje a gente veio pra cá, a gente pensou, eu vou comunicar alguma coisa, como é que vai ser isso? Então, a pessoa que tá usando a sua peça também, ela tem uma mensagem pra passar. Sim, né? Eu acho que é o que a gente tava até falando, né? A gente já conversou sobre isso também. A gente tô aqui falando que a gente lá embaixo a gente tava conversando. O pré-podcast é mais legal. A gente tava conversando sobre isso. Então, como eu te falei, o desafio foi como fazer essa peça se tornar durável, né? Porque não adianta também eu tirar o lixo do meio ambiente e trazer mais lixo. Isso aí. Né? Mas a questão da estética de realmente trazer essa beleza, esse encantamento. E a mulher que se preocupa com isso, que se preocupa com o meio ambiente, ela conseguiu usar isso de uma forma sem perder essa estética, né? Que pra gente é tão importante. Porque a estética é importante, né? E eu falo muito isso na consultoria de imagem, que a gente, a nossa primeira fala é através da nossa imagem. Então, eu acho que pensar em um produto que eu consiga trazer essa estética, né, que agrada, que enche os olhos, é muito importante. Sim. Então, ela tem que ir além. E foi isso que eu procurei quando eu comecei, né? Eu queria justamente isso. Trazer essa estética que você tá tirando um lixo, né? Você tá tirando o lixo do meio ambiente, mas ele não tem cara de lixo, né? Ele se torna um novo produto, um produto que não tem essa cara de sustentável. E eu acho que é isso, assim, Samara, é pensar no que eu vou transmitir exatamente, assim. Então, eu quero, sim, estar ligada à sustentabilidade, mas eu quero estar bem vestida, né? Sim. Eu quero poder entrar e sair de qualquer lugar. Claro, exatamente. E é muito bacana, porque, assim, o saco de cimento, gente, é um volume absurdo. Eu vivo em obra, assim, eu sei exatamente o que você está falando com a quantidade, e aí a gente fala do desenvolvimento, não sei o quê, e fala da economia circular. Mas ela parece uma coisa muito distante. Eu insisto muito quando a gente conversa, porque você está praticando isso de uma forma fechando o ciclo, né? Sim. Esses 500 sacos de cimento que iriam para o lixo, a gente não entrou assim na questão de, até se você puder falar um pouquinho, de contaminante, como que é isso, se existe alguma etapa, né? Qualquer saco, enfim, mas que seria descartado, que teria um impacto, né? E transforma num produto de uma beleza incrível e coloca esse produto num lugar de desejo, que você quer passar uma mensagem que você tá linda e consciente, vamos falar assim, né? Eu acho que assim, na prática demais. Eu tenho uma preocupação muito grande de ser coerente com a minha fala e com toda essa... Com o que você acredita, né? Com tudo que eu acredito, com esse repertório que eu venho construindo, assim. Mas e na prática, o que você faz? Eu faço uma escolha de um produto seu, né? Assim, como o seu. Então, quero que você me fale só um pouquinho, assim, dessa questão de contaminante, que inclusive foi uma pergunta que a gente recebeu, e como que é importante, né, você colocar nesse lugar de desejo a sua peça, né? Eu trabalho com saco de cimento, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar ele de molho. Então, eu limpo de primeira, assim, tiro aquela questão do excesso do cimento, e ele vai ficar de molho por semanas. Então... É um processo de decantação, né? De tudo então, ali. ele vai limpando essa questão. Então, ele vai ser batido no liquidificador, ele vai ser clareado, ele vai ser tingido. Então, quando ele chega no processo final, ele já passou por um processo ali, né? De várias etapas, em que eu consigo ir tirando esses resíduos, Entendi. né? Que poderia fazer mal. E eu geralmente trabalho com saco de cimento. Eu nunca trabalhei com cal, por exemplo, né? Sei. Que poderia ser também uma opção, né? Mas eu acredito também que é uma opção, assim. Uhum. Então, como eu fui pra obra, né? Lá eles me deram um saco de cimento. Então, como ele passa por todo esse processo de ficar de molho, de ser batido, então ele vai limpando, assim. Eu já tiro o excesso, eu tiro o grosso, e ele vai... e ele vai limpando, sabe? Então, é um processo longo, assim. E uma outra questão, né, gente? Aí pensando já um pouco no empreendedorismo, nessa questão toda que a gente, né, que tá aí nesse lugar de empreender, de resiliência, de tudo. O que são os aprendizados dentro dessa linha? Eu acho que a gente tem muita questão de resiliência, de persistência, de persistir, porque ser empreendedor não é fácil. Quando a gente pensa na moda sustentável, na sustentabilidade de modo geral, a gente tem muitos desafios, né? É muito o que se pensar...
Então, mas... É muito que pensar assim no empreendedorismo, nessa resiliência e nessa história da gente assim, o que eu acredito? Né? O que eu tô enxergando? Porque a gente assim, tem que trabalhar algo que a gente tem um propósito, né? Tem um o que eu acredito? Porque senão não é fácil ser empreendedor, né? Você ser um empresário, ser empreendedor, não é fácil. Então você tem que a gente lida muito com o mercado, com a economia. Então são muitos desafios que vão aparecendo ao longo do caminho que a gente precisa ir rebolando e achando uma solução. E às vezes a gente vai precisar realmente dar um passo para trás e falar, peraí, deixa eu entender o que o mercado tá me pedindo. Sim. O que eu vou fazer para adaptar. Então essa resiliência, mas pra gente conseguir ter foco e continuar, ter uma continuidade, eu acho que você tem que acreditar, sabe? E você ainda, né, assim, o seu produto ainda traz uma inovação, né? Então é muito legal a gente pensar assim, a gente tá falando de inovação, de sustentabilidade, mas a gente tá falando de empreendedorismo de pagar conta, né? No fim do mês, né? Elas vêm também. Então, assim, imagino, não sei se você vai ficar confortável de falar, mas assim, deve ter tido vezes de pensar, não dá, vou desistir. E com certeza, né? Quando a gente pensa em moda, né? De modo geral, assim, você fala, meu Deus, tá? Assim, chega, né? Chega, assim. Então, eu falava, Deus, e agora, assim, sabe? Não, porque não é fácil, assim. São desafios, são barreiras que a gente vai rompendo mesmo ao longo da vida. Mas quando você acredita, você faz algo... Eu amo, né? Sempre quis trabalhar com moda, aquilo que eu te falei. Então, você faz algo que você gosta. Pra mim, às vezes eu preciso até dar uma desligada, porque se deixar, eu tô 24 horas ali trabalhando, assim. Quando é algo que você gosta, é algo que você acredita, você vai recuperando, né? Você vai buscando força e falando, não, peraí. É aqui. Às vezes eu vou precisar respirar mesmo, vou precisar tirar, né, o foco. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com consultoria depois da pandemia, porque até então eu trabalhava com noiva e festa. Veio a pandemia. A pandemia aí já foi uma oportunidade de reinventar. Exatamente. Né? O meu produto, assim, noiva e festa, independente se era de papel ou de tecido, né? Eu trabalhava com noiva e festa. Gente, veio a pandemia, não tinha evento. Então, o meu público, na época eu tava morando em São Paulo, né? Até trabalhava em uma empresa lá também, voltado pra moda festa. E eu falei, bom, eu preciso me reinventar. Então, o que eu fiz? Uma coisa que todo mundo falava, você é ótima na consultoria, você devia... Por que você não dá consultoria? Eu falava, porque eu gosto de estilista, né? Eu gosto disso. Então, eu comecei, aí eu fui me aprofundar, fui fazer curso, enfim, falei, tá, então agora é o momento que eu precisei recuar, né, parar e falar, agora eu preciso pensar numa outra forma, porque eu preciso capitalizar, eu preciso pagar a conta no final do mês. Isso aí. Então, foi assim que eu entrei pra consultoria e depois acabei voltando, né, e hoje eu faço os dois, mas acabei voltando depois pra criação, que é algo que eu amo. E é muito engraçado, Samara, porque lá atrás, assim... E também veio o reconhecimento. Você teve nos 2 últimos Minas Trends, né? Foi muito lugar bom. De destaque, né? O seu produto, assim, na crista, assim, né? Você sabe o que é engraçado? Que quando eu era estudante, eu participei de Minas Trend e a gente tinha um estágio que a gente participava do Minas Trend. E aí um dia, até conversando com uma menina que trabalhou comigo no Minas Trend, eu falei, um dia eu vou estar aqui como marca. Ai, né? que lindo, Porque o Minas Trend é um evento que é muito, né? Ele tem uma visibilidade, é um evento grande. Então, você estar dentro de um evento como o Minas Trend é um reconhecimento. Sim, eu cheguei lá, você já teve esse momento? Eu cheguei lá, assim... A gente já tive algumas vezes, porque como eu falo assim, né, até vendo um podcast que eu vi uma vez que a menina falou assim, Ascar, e falou Ascar, né, ela falou, a gente tem vários lados na nossa vida, então a gente não pode focar só em um, a gente tem que entender também que às vezes são pequenas degraus, coisas, né? Sim, que a gente vai construindo, então eu já tive vários lados, né, o meu lá um dia já foi fazer moda, o meu lá um dia já foi estudar numa federal, e na época quando eu comecei não tinha design de moda no UFMG, quando eu era nova, né, quando eu estudava ensino médio, não tinha moda no UFMG. Já foi, por exemplo, dar entrevista pra TV, eu já fiz algumas vezes, já foi sair uma revista... Já foi no nosso podcast, né, Jade, também? Então, já tive várias, né, participar do Minas Trend, então fazer desfile, então acho que a gente vai construindo degrau por degrau, né? Sim. Claro que ainda, o meu objetivo ainda tá alto, mas assim, a gente vai construindo, porque não tem como você chegar de uma vez. Eu acho que é importante também a gente comemorar as pequenas vitórias, porque isso faz a gente não desanimar. Não desanimar, e aí eu já ia te pedir uma mensagem assim, né, para as empreendedoras, para quem te admira, para quem tá começando, né? E aí você acabou falando, assim, é legal isso, né? Porque você já trouxe um pouco, assim... todo dia é um milagre. Hoje, né, acordamos, viemos aqui e tal, então é um milagre. A gente vai
precisa de comemorar. Eu ensino muito isso pros meninos, assim, a gente tem a gratidão, porque é um milagre todos os dias, né? Todos os dias. E a gente tem que perceber isso, não pode achar só na finitude que você tem esse privilégio de ter essa vida que a gente tem, né? Com tanta conquista, com tantos laços, igual você colocou, achei lindo isso. E aí, ao mesmo tempo, todos esses degraus que a gente avança, né? Eu andei mais um pouco, eu tenho que estabilizar ali, ancorar onde eu estou, né? Para eu dar conta de mais um passo, porque senão eu também não tô satisfeita nunca, né? Não tô satisfeita nunca, porque fica assim, mas aí a hora que eu fizer isso, não sei o quê, a hora que eu fizer... Gente, já para, você deu um passo gigante, né? Sim. Igual você falou, um dia o sonho foi chegar na Federal, você chegou, um dia o sonho... Então, é muito legal isso, assim, cada minuto, quando eu te vi lá, eu falei, ai, que linda, ela veio de novo. Quando eu vejo uma pessoa vestida, eu penso, ela tá de Ascar, olha que linda. Isso é muito legal, né? E assim, a gente teve o desfile... que a Giovana tava até usando a capa, e várias pessoas falavam comigo, tem uma peça sua aí, né? Começa a criar, porque eu sempre tive isso com as grandes marcas, assim, eu olhava e falava, isso é um Dior, isso é uma Chanel. Então, criar essa identificação da pessoa olhar e falar, olha, isso tem a sua mão ali, isso é muito legal, é muito gostoso. E é um processo mesmo, né? Assim, que nem sempre vai ser fácil, em momentos a gente vai pensar assim, eu vou largar tudo... né? E vou pra praia virar... coco na praia. Exatamente. Mas e é essa construção de realmente entender, acho que a gente tem que ter o nosso propósito, né? Sim. A gente tem que entender o que a gente é bom, porque a gente tem que trabalhar com algo que a gente gosta, porque a gente passa muito tempo trabalhando. Muito. E ter um propósito que seja real pra gente poder focar nele, porque se a gente começar a olhar às vezes as circunstâncias, você desiste, você desanima, assim. E ter pessoas também, né? Apoio ali pra te falar, olha... Não desiste, porque você... E pra lembrar a gente também que a gente conquistou algo, né? Porque às vezes a gente tá tão imerso nos problemas, né? Nas dificuldades, que a gente começa às vezes a não perceber os grandes passos que a gente dá. E isso não é fácil, né? Nossa, não é fácil, assim. Quando esses lá, né? Eu fui um podcast da Yana Coimbra, que eu fiz a produção, eu fiz o styling lá do... E assim, eu fiz a produção. Na hora que ela falou aquilo, eu falei, gente, eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe? Enquanto os laços a gente adquire e realmente falar, olha, coloca no papel mesmo, sabe? Qual era o meu objetivo? Esse, aos pouquinhos você vai riscando, fala, olha, aqui eu cheguei. E às vezes a gente vai passar, né, coisas que a gente queria ali, que era pequena, às vezes não vai ser naquela ordem que a gente espera. Ela vai acontecendo, a vida vai acontecendo. E uma coisa que eu falo muito, assim, que eu já vivi isso, porque eu tinha certeza que aos 30 anos eu chegaria lá, onde eu queria. Eu parei minha vida 6 anos e vivi em função de trabalho. E hoje eu entendo que a gente tem que viver o processo. Sim. Entende? É importante a gente trabalhar, a gente ter o nosso sonho, a gente ter o nosso objetivo. E a gente ser focado, porque a gente precisa ter foco, né? Mas também é importante a gente viver o processo. A gente... experimentar, porque às vezes você trabalhou tanto, quando chega lá, você já perdeu a graça, porque você não, né, você tá tão cansado, tão exausto. Não desfrutou. Então, é realmente aproveitar esse processo. Eu acho que isso é muito importante. Entender que eu vou trabalhar loucamente, eu vou ficar sem dormir. Né? Primeiro Minas Trend foram 20 dias, assim... Sem dormir. Sem dormir, a base de energético. Então, assim... Mas aqui, essa é a sua mensagem. Essa é a minha mensagem. Eu acho que é importante isso, sabe? A gente aproveitar o processo e ter foco. Tenha foco, acredite naquilo que você faz, que vai dar certo, né? E aí volta naquela frase que a gente falou, que tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. É uma frase que pra mim, eu acho que ela marca muito, sabe? É pra gente pensar nos momentos bons e nas dificuldades também, né? Porque Deus, ele tem um cuidado, né? Independente, né, do que a pessoa acredita, assim, eu creio em Deus. Sim, também. Eu acho que o cuidado de Deus, assim, com a minha vida, ele é absurdo, assim. Ele coloca pessoas, né, ao longo da minha vida. E quando eu tô desanimada, ele às vezes levanta pessoas pra falar realmente, olha, não desiste. Quando eu tava lá na pandemia, né, que veio a pandemia e eu tive que abrir mão de ser estilista, isso pra mim foi muito sofrido, Samara. Eu sofri muito, assim. E aí uma prima minha falou comigo, Yas, lembra a história de José? Né? Deus, ele tem um propósito na sua vida e você vai chegar lá, só que nem sempre vai ser da forma que a gente acha. Então às vezes você precisa abrir mão pra você, né? Então foi abrindo mão daquilo que eu amava, que é aquilo que eu sempre sonhei fazer, que eu fui conhecendo pessoas, fiz um desfile, né?
conheci outras pessoas e estava ali no Minas Trend. Então, às vezes é quando a gente menos espera. Então, é realmente confiar, fazer a nossa parte e confiar no processo, né? Confiar que ele tá cuidando e tá guardando. Que linda, fica essa mensagem, gente. Muitíssimo obrigada, amei, realmente foi incrível ter você aqui. Fico muito feliz. Deixa o seu @ onde que a gente te encontra. Consegue me encontrar no Instagram, né? Yáscara Oliveira, com 2 As, né? Yáscara Oliveira. E o site, que é yascaraoliveira.com.br. Maravilhosa, muito obrigada. E um beijo, gente. Eu que agradeço.